Bom dia, irmãos. Hoje vamos dar início, né, ao nosso estudo. Nós estamos estudando as 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. E hoje eu vou falar da 10ª maneira, né? Então, assim, o título de hoje é Convide as pessoas para ir à igreja. E eu estava preparando nessa aula e eu achei assim, esse título muito interessante. E quero começar falando contando o próprio testemunho que aconteceu comigo. Eu nasci num lar cristão, né? Ou seja, cresci até meus 17 anos, né? Com a minha mãe me levando para a igreja todos os dias. A minha mãe era muito assídua, ela ia a semana toda, né? Só que quando eu fiz 17 anos, eu vim para Brasília, né? Então, quando eu vim para Brasília, eu me afastei completamente. Eu fiquei muitos anos, foram muitos anos mesmo, né? E assim, por alguns motivos, né, que eu acabei me afastando mesmo. Eu não queria, a verdade foi essa, né? Eu não queria ir para a igreja, eu não queria, eu saí assim muito chateada, né, o que não vem ao caso. Mas o que aconteceu? Eu morava na Ceilândia e depois, quando o Gabriel estava com 4 anos, né, eu me mudei para Taguatinga. E eu andava muito com ele na praça, né, na Praça do Bicalho, eu levava ele para jogar, tem aquelas quadras, e de lá dessas quadras a gente via, né, o anúncio, ou seja, a placa da Igreja Vida Plena. E era interessante que tinha a placa da Vida Plena e do outro lado tinha de outra igreja. E eu ficava olhando várias vezes, né? Batia assim como dizer assim, aquela saudade, na verdade, né? Dentro do coração, mas assim, eu demorei muito tempo, eu já estava morando em Taguatinga há algum tempo, e eu não tinha decidido ir. E um dia, né, o meu filho, ele olhando a placa da igreja, Vida Plena, eu acho que ele achou interessante o fato que na placa, né, tinha uma foto do globo terrestre, né? Então, assim, ele ficou com aquela imagem e ele falava a igreja da bola, né? E aí, de vez em quando ele me chamava, mãe, vamos na igreja da bola, vamos na igreja da bola. Até um dia eu resolvi, né, atender, e eu já contei esse testemunho na igreja, que assim, na verdade, o meu filho, ele foi alguém usado, né, por Deus para me levar para a igreja. Ou seja, então, como o título de hoje, né, convide pessoas para ir para a igreja, quando eu estava preparando a aula, eu me lembrei disso, né, o quanto é importante, né, e como a gente está estudando as 12 maneiras de ser uma bênção na igreja, convidar pessoas para ir à igreja é uma maneira para a gente abençoar a nossa igreja, né? Então, assim, e isso é muito importante porque talvez eu voltasse, né, para o Senhor, eu me reconciliei na vida plena, né? Então, já estou há muitos anos na vida plena, crescendo, né, cada dia mais. Tive a oportunidade, né, na vida plena de fazer o Rema, que foi, assim, o divisor de águas, né, na minha vida. E eu fui, assim, muito recebida, muito bem recebida, né? Algo que me chamou a atenção na vida plena. Foi sempre, né, assim, e até hoje na verdade, né, o amor, né, eu fui movida e atraída pelo amor que eu vi na vida plena, na forma de ministrar, na forma né, o que era falado nas pregações, a forma como as pessoas começaram a me tratar, né, os pastores. Então, assim, foi algo que chamou muito a minha atenção. E de repente, talvez, se o meu filho não tivesse me feito esse convite, eu de repente não teria voltado até hoje, né? Ou teria, mas de uma outra forma. Mas enfim, talvez alguém pudesse ter me feito o convite, né? Então, assim, o que eu quero trazer hoje é que de fato é uma coisa muito importante. A gente está sempre convidando pessoas para ir para a igreja, né? A gente nunca sabe quando a gente faz um convite, a gente nunca sabe, né? O que vai acontecer, se a pessoa vai aceitar, se a pessoa não vai aceitar. E às vezes você pode convidar e a pessoa não aceita o seu convite, né? Mas ele pode de repente ir, né? Sem você às vezes nem convida. E no livro, né, a autora fala exatamente isso, que ela convidou o irmão dela por vários anos, né, para ir à igreja. Ele sempre dizia não, sempre dizia não. Só que ela nunca desistiu, né? E um dia ela estava fazendo uma viagem para uma outra cidade, e nesse dia que ela não estava na cidade,
ele resolveu sozinho, né, ir para a igreja, e no dia que ele foi, né, ele entregou a vida dele a Jesus. Então, assim, é muito importante, né, a gente como cristãos, como igreja, a gente tem que ter isso em mente, né, que o nosso papel, na verdade, é estar sempre convidando. A gente não tem que se preocupar se a pessoa vai atender o convite ou não, se vai por um convite nosso ou pelo convite de uma outra pessoa, ou no dia que a gente convidou, porque assim, algo que eu aprendi, que quem faz a obra na vida de uma pessoa é sempre o Espírito Santo de Deus, né? E é ele que convence. Mas nós somos os canais. Então, o nosso papel é sempre convidar. Mesmo que ouvir várias vezes, não, não vou, não posso. Mas a gente não pode desistir, porque um dia, né, o Espírito Santo de Deus vai levar aquela pessoa. E às vezes nem vai ser por convite seu, né? Mas eu entendo que a partir do momento que a gente está convidando sempre, é como se fosse algo está sendo movido, né, no reino do Espírito, algo está acontecendo. Então a gente tem que entender isso, que é uma forma que a gente tem de abençoar a nossa igreja, né, de ser uma bênção na nossa igreja, convidando pessoas. E aí eu me lembrei, né, e quis trazer esse testemunho, né, próprio meu, que o meu filho um dia me convidou. Eu fui convidada pelo meu próprio filho, uma criança que tinha entre 4 e 5 anos, né? E desde então eu estou caminhando com Cristo, ele também, né? Nós dois estamos caminhando com Cristo, servindo ao Senhor. E assim, a igreja, ela, o convívio, né, com a igreja, que no livro traz isso, né, mais na frente, que uma das formas que tem da gente convidar as pessoas, né, é falando sobre aquilo que aconteceu na nossa vida enquanto estamos, né, na nossa igreja. O que aconteceu? E assim, é muito interessante porque eu mesma, eu tenho muita dificuldade, né, de abordar as pessoas, né, de convidar pessoas, assim, ou seja, não é nem de convidar, de falar de Cristo para as pessoas. Sempre tive essa dificuldade. As pessoas falam, você é muito falante, né, e tudo, é extrovertida, mas eu tenho essa dificuldade de falar de Cristo para as pessoas, né? Quando houve aqui na nossa igreja, né, o trabalho foi desenvolvido para fazer evangelismo, então assim, eu tinha vontade, né, mas eu sabia que eu não tinha o perfil, né, porque eu tenho essa dificuldade. E aí, quando eu estava preparando a aula, a autora fala isso, né? Que às vezes você tem dificuldade de falar de Jesus, mas você pode, é algo muito simples e muito fácil, convidar pessoas para ir para a igreja, né? Então, quando você convida alguém para ir para a igreja e ela aceita o convite, né? Então, assim, é uma forma de você, é uma das maneiras também, né, de estar falando de Jesus para essa pessoa. Vai que essa pessoa que você convidou, né, veio para a igreja, aceitou o convite, assistiu o culto, foi tocado pela palavra, o Espírito Santo de Deus falou com ele e ele entregou a vida a Jesus. Então você ganhou, né, aquela pessoa, ainda que a administração não foi você, né, e no livro fala isso, que assim, o trabalho nosso, na verdade, é fácil, o de convidar a pessoa, de levar a pessoa para a igreja, né, o trabalho maior vai ser o do pastor, vai ser o do pregador, ele que vai pregar, né? Então às vezes ali há um mover de Deus, há um mover do Espírito Santo, o pastor fala uma palavra e aquela palavra entra no coração daquela pessoa e aquela pessoa aceita Cristo, né? Então ali, ou seja, a vida daquela pessoa será mudada. E ela fala assim, que tanto você que convidou, quanto a pessoa que pregou, que ministrou, né? A recompensa vai ser para as duas pessoas, né? Uma recompensa de vida eterna, né? Ou seja, aquela pessoa que aceitou a Cristo, ela a mudança na vida dela, né, vai ser uma recompensa para você e para quem pregou e para quem ministrou. Então, assim, a gente pode ser, né, às vezes tem pessoas que podem de repente perguntar como eu posso ser, né, uma bênção, como eu posso fazer, né, qual é o meu chamado, né? Então, assim, é uma forma que tem, a gente já estudou, né, para trás 9 formas, e essa 10ª forma é uma forma muito fácil, né, que é convidar pessoas, ou seja, nunca desista, né, a autora assim enfatiza isso, né, no capítulo, para a gente nunca desistir, não ficar chateado, né, com as pessoas, principalmente as pessoas da nossa família, né, que são próximas, às vezes você convida, até porque eu vejo assim, por mim mesma, eu tenho pessoas na minha família que às vezes enfrentam situações
que você, no caso eu, já passei por situações assim, e só Deus foi a solução, né? E você sabe porque sabe que Deus pode mudar a situação daquela pessoa. Então, o que que você quer? Você quer que aquilo que aconteceu com você, né, aconteça também, principalmente com as pessoas que são próximas, com as pessoas que são importantes, com as pessoas que a gente ama, né? E quando a gente vive, né, eu falo sempre isso, eu vivo uma vida plena, né? Assim, todos os dias, né, eu vivo assim milagres de Deus na minha vida, né? Então assim, você quer esse algo bom, né, para as pessoas que você gosta também. Então assim, às vezes você convida, tá ali sempre, né? E outra uma oportunidade que a gente tem quando a pessoa nos procura, né, às vezes para falar do problema, é uma oportunidade que você tem, né, de convidar, olha, vai. E a autora fala assim que quando a gente faz o convite, uma forma, né, você, tipo assim, você não vai como para intimidar aquela pessoa. Então assim, numa conversa mesmo por telefone ou pessoalmente, você começa a conversar com a pessoa e a pessoa começa a falar algo da vida dela ou alguma experiência, ali ela abriu o caminho, né, para você começar a falar. Então você não precisa diretamente fazer o convite, né? Aos poucos você vai falando, olha, eu já passei por isso, olha, a minha vida mudou, falar para ela coisas que aconteceram com você depois que você começou a ir para a igreja, né? O que Deus fez por você, né? Seja o conhecimento que você adquiriu, seja a força, seja a solução daquele problema. Então, esta é uma forma, né? Você falando da sua própria experiência enquanto cristã, né? Enquanto membro de uma igreja. E aquilo ali vai o quê? Vai mudando, né? Ela vai ouvindo, vai ouvindo. Pode ser que de repente no dia, né? Ou com a rapidez que você espera, não aconteça nada, né? Não faça nada, mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhando naquela pessoa, né? E ela vai ouvindo, até um dia ela fala, moça, eu vou lá nessa igreja para ver o que essa igreja tem. Ou às vezes ela pode querer ir simplesmente para conferir, né, se o que é de tão bom que tem naquela igreja para você estar falando tanto dela. E às vezes ela aceita simplesmente por isso, né? Então assim, a gente nunca sabe qual vai ser a maneira, qual vai ser a forma, qual vai ser o agir de Deus na vida da pessoa, né? Então a gente não pode desistir, tem que estar sempre convidando pessoas. Independente de ouvir não, independente da pessoa até ficar zangada, né? Não se importe com isso, continue, né, convidando. E depois que aí no livro ela dá pra gente, né, 6 dicas. Eu anotei uma por uma aqui para eu não perder nenhuma, que são assim, dicas preciosas que vai nos ajudar. Me ajudou, né? Então assim, eu quero passar do jeitinho que tá, porque eu tenho certeza que vai ser, né, uma ajuda muito grande para pessoas que têm essa dificuldade. Tem pessoas que têm uma facilidade tremenda. Eu tô falando de mim, eu sempre tive essa dificuldade. Mas aqui, quando eu estava preparando a aula, né, ela deu 6 maneiras e assim eu achei algumas interessantes que eu decidi começar a praticar, né? Então, ela fala assim, a primeira forma, ela fala, adquira o hábito de convidar pessoas para ir à igreja quando estiver no shopping, no cabeleireiro, no restaurante, né? E aí ela dá até dica assim que a gente, né, nós cristãos, podemos andar sempre com o folheto, né, da programação da igreja, com o endereço da igreja, se tiver aqueles folhetos que tem palavra. A minha mãe fazia muito isso, né? E aí eu me lembrei disso, que a minha mãe ela andava na bolsa, né, com aqueles folhetos com o carimbo, né, da igreja com o endereço, e ela saía entregando, que a minha mãe amava fazer evangelismo, né? A gente morava assim no interior e ela ia para as fazendas, ela e uma outra irmã, elas iam a pé e era constante, elas ficavam às vezes assim o dia todo caminhando, às vezes não conseguia carona, então elas iam para a fazenda, né, para entregar aqueles folhetos para falar a palavra de Deus. Eu cresci com isso. E aqui, essa primeira dica, né, que a autora dá, ela fala exatamente isso, que a gente tem que adquirir. Tem que ser um hábito mesmo, a gente tem que adquirir esse hábito de ficar convidando pessoas. E uma forma que tem, né, a gente andar, né? A igreja nossa, ela tem o folheto com a programação dos dias, do horário, com os temas dos cultos. Então, assim, a gente, se cada membro, né, carregar, né, vamos colocar 10 daquele, que é o mínimo, né, dentro da bolsa, e na primeira oportunidade de você soltar, você entregar, né, ali de 10 uma pessoa vai atender. Às vezes ela não vai nem na nossa igreja, mas ela pode ir na outra igreja.
né? E o intuito nosso é ganhar vidas para o Senhor, né? Então, assim, às vezes ela não vem na nossa igreja, mas ela vai em outra igreja, né? Então, assim, a gente tem que adquirir esse hábito. E aí ela vai falando aqui os locais, né, que a gente pode fazer isso, e aí ela fala que cabeleireiro, né, é um lugar muito fácil. E aí eu fiquei realmente pensando nisso, que o salão, primeiro porque a mulher ela gosta muito de conversar. E enquanto se está esperando, né, aí fica muito mais fácil conversar. E eu estava pensando nisso, que enquanto você está fazendo, por exemplo, uma unha, né, um salão com 3, 4 mulheres às vezes, né, só ali a pessoa que está atendendo e a cliente, você ouve de tudo. Pensa num lugar para você saber de tudo, é no salão. Então, o que eu estava pensando ali nessa, né, quando a autora dessa dica? Que de fato, quando a gente está no salão, que é uma oportunidade quando você ouvir, né, alguém tipo reclamando ou falando, né, de alguma situação, é uma você dá a entradinha ali, né? Porque normalmente elas conversam, né? Dá oportunidade para todo mundo conversar. Às vezes você deixa a revista de lado, começa a falar e a outra dá uma opinião. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem, né? Se a gente adquirir esse hábito, né? Então, assim, quando você for pro salão, já leva um folheto, né? Deixa dentro da sua bolsa e fica ali, de olho, né? Fica atenta, né? Observando. Na primeira oportunidade que tiver, você entrega o convite, né? Você começa a falar, né? Ali no assunto. Se for um assunto que você pode dar, pode opinar ou pode testemunhar da sua própria vida, né? Você aproveita, já fala, né, da igreja, fala de Deus, entrega o folheto. Então, assim, uma ótima oportunidade. E, no meu caso, serviu, assim, para mim como uma ferramenta que eu vou usar a partir de hoje, que até então eu não tinha realmente atentado para isso. Às vezes a gente se concentra tanto assim naquela dificuldade que a gente tem, né, e não procura mudar, não procura uma outra forma que seja fácil, né, de fazer. E eu achei essa aqui uma forma muito fácil, né, fácil de fazer, não precisa constranger ninguém, não precisa intimidar ninguém, numa simples conversa, né, ficar atenta, aproveitar a oportunidade de entregar o folheto e fazer o convite. A segunda dica que ela dá, ela colocou assim: faça uma lista de, no mínimo, 12 pessoas que você vai convidar. E aí ela fala que a gente prepara essa lista, né? De preferência no início do mês, no início do ano. A gente faz assim, coloca, pensa assim, imagina 12 pessoas que você, né, sabe que precisa, né, de encontrar Cristo, que não são cristãs. E aí você passa um período orando por aquela pessoa. E aí ela dá até o exemplo já de 12, porque ela fala assim que vamos orar um mês para cada pessoa. Então ora as 3 primeiras semanas, né, para aquela pessoa, né, para Deus tocar, para Deus usar você, para Deus colocar as palavras certas, para Deus dar a estratégia certa de você aproximar naquela pessoa. E aí quando for na 4ª semana, você faz o convite. Então se você fizer, né, um convite para 12 pessoas, uma pessoa por mês, no ano, né, você pode de repente conseguir levar 12 pessoas para a igreja, né? E se não levar 12, quantas forem, né, será uma oportunidade dessa pessoa ouvir falar de Cristo, né, entregar a vida dela a Jesus. Então essa aqui também é uma forma, né, que a gente pode, né, adquirir esse hábito, né, de fazer isso a partir de agora. A terceira forma, ela fala assim, que a gente tem que aproveitar as oportunidades, falar da mudança que houve na sua vida depois da igreja, né? Aquilo que eu falei antes. Ela fala assim que é uma ótima arma e ela dá o testemunho dela mesma, que ela fala assim, olha, funciona. Ela fez isso e funcionou. Várias vezes ela teve a oportunidade de, ouvindo conversas de pessoas em festas, né, em algum evento da família ou do trabalho, e aí dava, ou seja, acontecia assim, alguém dava aquele gancho e ela começava a falar assim, olha, a minha vida era assim também, né, mas quando eu fui para a igreja, né, eu fui melhorando, foi acontecendo isso, eu fui entendendo melhor, né, eu fui aprendendo. E aí quando eu estava lendo isso, eu me lembrei o seguinte, que na nossa igreja, né, principalmente quando a nossa pastora ela ministra, né, ela dá ensinamentos não só, como é que eu vou dizer, não só para nossa vida espiritual, mas ela dá ensinamentos, conselhos no nosso dia a dia, que na verdade, né, tanto no dia a dia faz parte da nossa vida cristã. Então assim, são conselhos que às vezes ela dá aqui, eu já peguei conselhos dela, conselhos de outras pessoas que eu comecei a aplicar na minha vida, né, na minha vida secular, na minha vida de dona de casa, na minha vida com meu filho, e esses conselhos foram automaticamente mudando certas coisas, mudando certas situações, né? Então assim, e onde que eu aprendi? Eu aprendi na igreja, né?
né? Então, às vezes, assim, às vezes você está conversando com uma pessoa, ela começa a falar de um problema com o marido ou de uma dificuldade com o filho adolescente, e aí você lembra, né, daquilo que você aprendeu na sua igreja, daquilo que você colocou em prática e daquilo que funcionou, né? Isso é sabedoria, e aí você passa, né, essa informação, esse testemunho, né, para essa pessoa, e essa pessoa, de repente, ela pode ouvir, ela pode acatar o conselho e mais, ela pode se interessar e ir para a sua igreja. Não, rapaz, se a igreja dela tá ensinando isso, né, eu vou para lá, porque, irmãos, tem, assim, nós estamos vivendo num momento, assim, muito complicado, né? Eu tô fazendo o meu devocional todos os dias em casa com meu filho e assim, às vezes a gente conversa muito, é um hábito assim que eu tenho com ele já há muito tempo da gente ficar conversando sobre esses assuntos, né? E aí a gente tem percebido, eu converso muito com ele a respeito assim da juventude, né? Os jovens de hoje, porque ele fica assim, né, muito tempo assim no YouTube, no Twitter, que são coisas que eu não participo, mas ele participa, e ele às vezes me traz, né, situações que estão acontecendo no mundo. E então eu tenho percebido assim que a juventude ela está sendo atacada, né, de todas as formas. E teve uma situação que aconteceu que eu fiquei assim uns dias impressionada com aquilo, né? Então o que que acontece? Nós como igreja a gente tem que estar preocupada, né, de fato, com a nossa juventude. Quando eu falo nossa, não é só os jovens próximos a nós ou da nossa família, não. É a juventude em geral do mundo inteiro, porque existem jovens que estão assim, há um ataque, sabe, na mente dos jovens e isso está trazendo prejuízo, famílias estão sendo destruídas por conta disso, né, por esse agir, e a gente sabe que é um agir de Satanás que está atacando mesmo. A gente nunca ouviu falar tanto de suicídio, de depressão entre jovens, sabe, de violência entre, né, o grupo de jovens, e isso é algo assim que tem me preocupado, e a gente decidiu, né, já tem um tempo, então todos os dias a gente ora, eu e meu filho, por todos os jovens, né, pedindo Deus para Deus guardar, para Deus trazer algo para a família, uma forma de ajudar, porque a gente percebe muito que tem jovens que não têm ajuda, né, ou às vezes é mal compreendido dentro da própria casa, então a gente olha nesse sentido. E aí o que eu percebo que em alguns depoimentos, né, que de vez em quando eu dou uma olhada, eu vejo depoimento assim de pais, né, falando que da dificuldade que tem, né, de conversar, de abordar, de se relacionar com os jovens, né? E aí eu fico me colocando assim no lugar deles como mãe, né? E aí eu fico pensando assim, gente, a igreja ela tem que se levantar, sabe, irmãos? Tem jovens, isso é porque eu tô falando de jovem, tem muitos jovens perdendo vidas, muitos jovens, muito novo, com uma vida inteira para frente. E aí quando eu lembro, né, assim, que a Bíblia fala que Deus, ele escreveu uma história para cada um de nós, né? Então assim, são histórias interrompidas, são pessoas que poderiam ser grandes homens de Deus, né, no futuro. Então assim, eu vejo no cotidiano mesmo, em conversas, mães e pais, né, muito preocupados com essa situação. Então é uma maneira que tem da gente falar de Deus, da gente falar, da gente convidar nessa família que está em dificuldade, que está com dificuldade com esse jovem, para ir para a nossa igreja. Como diz, é uma porta que a gente tem. Então a gente às vezes tem que ficar atenta. E eu tô falando isso porque, assim, essa clareza, né, chegou, assim, para mim, preparando essa aula, sabe? Às vezes a gente tá desapercebido mesmo. Então, assim, a gente tem que ficar realmente atento, sabe? Né? Porque oportunidades sempre vai ter, onde a gente estiver, às vezes é uma pessoa, né, que liga, né, para você, às vezes é um WhatsApp que você recebe de alguém falando certa situação que está enfrentando, né? E como eu falei, esse momento de pandemia tem acontecido muito isso, né? Pessoas próximas a gente, tá com pessoas na família com dificuldade, com medo, com depressão, sabe? E aí é uma oportunidade que a gente tem, e às vezes a gente conversa, fala tanta coisa, né? E não percebe que foi uma oportunidade que a gente teve, né? Não só de falar de Jesus, mas como fazer o convite também, né? E usar até as nossas próprias experiências como testemunho, né? De que Deus funciona, né? Que a igreja tá ali aberta, que a gente aprende, né? Como lidar com certas circunstâncias na vida. Às vezes tem certos problemas que eles estão se tornando maiores só por uma simples, como é que eu vou dizer? Só por uma simples
coisa que você tem que fazer. Às vezes é só uma maneira de ver a coisa, né? E aí tá tomando uma proporção imensa. Então, assim, a palavra de Deus, ela traz, né? Ela traz o que a gente precisa, ela traz o ensinamento que a gente precisa, né? Deus, ele é tudo que a gente precisa, né? E como eu falei antes, a nossa igreja, ela tem isso que é algo assim que eu acho que é um diferencial, né? Ela cuida dessa questão espiritual, a gente recebe, né, o ensinamento para nossa vida cristã, para nossa vida espiritual com Deus, mas ela também ensina assim práticas, né, que muda a nossa vida, o nosso dia a dia, sabe? É um pequeno conselho, é uma pequena, às vezes um próprio testemunho, né? Eu assim, eu ouço muitas vezes assim, coisa aqui dentro, né, que não tem nada a ver, ou seja, não como vou dizer, falando exatamente a palavra, não é simplesmente a pregação, mas às vezes é algo que a pessoa fala ali, que aconteceu, que fez isso, né, que foi uma postura que tomou, foi uma decisão que tomou, né, do dia a dia, e aquilo serviu para a minha vida, né, de conselho, de algo que eu posso botar em prática. Então, assim, a igreja, ela é o socorro, né, ela é o socorro para toda e qualquer circunstância, né, e a nossa igreja também faz esse trabalho, né, como é que eu vou dizer? Tem as casas de recuperação, né? Tem como ajudar a pessoa na questão de cesta básica, né? Essa questão de ação social que a nossa igreja tem. Então, é uma forma também. Às vezes você está sabendo de alguém que está passando assim uma dificuldade, né? E aí você olha, é uma oportunidade que você tem. Você chega, né, para o seu pastor, para o seu líder, conversa, explica a situação. Então, assim, a igreja pode, né, de repente, atender aquela necessidade daquela pessoa e em atender aquela necessidade já é uma forma que também tem de convidar aquela pessoa, né, para ir para a igreja. Então, assim, existe várias formas, N formas. E o que eu tenho percebido, né, quando eu estava lendo, estudando isso aqui, é que muitas vezes a gente, né, não está percebendo, não está sensível, né, à oportunidade que está surgindo, que a gente tem, né, às vezes de falar. E muitas vezes o livro fala isso, né, a autora fala que as pessoas às vezes não fazem, né, não convidam as pessoas ou não fala de Cristo para as pessoas, porque elas acreditam que para fazer isso tem que ser assim um grande ministro, tem que ser um grande pregador, tem que ser alguém que fala muito bem, sabe? E não é nada disso, né? Na verdade, falar de Cristo é algo simples. E quando você já leva uma vida cristã, você já passou por certas experiências, então se torna mais fácil ainda. Na verdade, falar do que Deus fez em você, né, já é algo fácil porque você já viveu, né? Então assim, você vai estar advogando em causa própria, digamos assim, né? E outra, você ser o próprio testemunho mesmo, aquilo que você, por exemplo, na minha vida, eu tenho esse testemunho que muita coisa, né, mudou na minha vida quando eu, né, reconciliei, voltei para Jesus e com a convivência na igreja, ouvindo, aprendendo, porque a gente está crescendo, todos os dias eu estou crescendo, e a gente cresce ouvindo a palavra, a gente cresce praticando a palavra, né? Então, assim, a igreja, na verdade, ela é o suporte, né, que eu preciso todos os dias. É como se ela fosse o elo, né, que me faz ficar mais próxima das verdades que a Bíblia, né, que Deus traz pra gente, né? Então é na igreja que a gente aprende. Então, quando você começa a testemunhar para as pessoas, né, contar a sua própria experiência, as mudanças que aconteceram na sua vida, ou então você falar assim, olha, eu passei por essa situação também, né, e assim, eu tive ajuda, ainda que seja assim, não, eu tive que procurar os meus pastores me acolheram, meus pastores me ajudaram, meus pastores me aconselharam, tudo isso, irmãos, né, são formas de atrair a pessoa, né, para Cristo e para a igreja. Imagina um casal que está em dificuldade, né, um exemplo assim simples, um casal que está enfrentando alguma dificuldade, ou seja, que enfrentou, na verdade, que recebeu a ajuda dos pastores. Então, aí de repente ela tem alguém ou na família, alguém próximo que está enfrentando a mesma situação. Ela pode pegar aquela oportunidade, né, é uma oportunidade que ela tem, né, de convidar aquela pessoa, olha, na minha igreja tem os meus pastores, eles são assim, 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 eu já passei por isso, ou se não passou, mas eu sei que eles, né, eles podem dar um suporte para vocês, eles vão receber vocês, eles vão aconselhar vocês, e isso vai fazer o quê? Fazer com que a pessoa às vezes se interessa, né, em procurar essa ajuda, até pelo momento que ela está vivendo, né, ela recebe aquela ajuda e de repente, né, ela se interessa,
né? Ela é atraída a frequentar a igreja, começa a ir hoje, um dia vai, um dia não. Daqui a pouco ela está entregando a vida a Jesus, daqui a pouco ela está aí, né? Crescendo, né? Servindo ao Senhor. Então, assim, isso é muito sério. E eu quero deixar, assim, isso nessa aula de hoje, para a gente ficar mais atento, né? Às oportunidades que a gente está tendo, né? De falar de Cristo, né? Não ficar, né, se preocupando, eu não sei falar. E é uma coisa, como eu falei no início, eu sempre tive essa dificuldade, né? Se for depender assim, de mim, como pessoa, chegar em outra pessoa, abordar aquela pessoa para falar de Cristo, eu acredito que eu não vou ter. Entendeu? Agora, mas se eu estou num local e ouço alguém falar uma certa, principalmente se for questão de testemunho, para mim é uma facilidade muito grande. Eu ouvir a pessoa assim, já sai assim, naturalmente. Se eu estiver num local e eu ouvir uma pessoa falando determinada situação, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso, né? Então, assim, aí eu, para mim, abriu a porta para mim. E aí eu começo a falar, falo assim, olha, mas Jesus, assim, né? Ou então eu já passei por essa situação e eu só encontrei resposta, eu encontrei auxílio em Cristo. Então, para mim, eu já tenho essa facilidade, né? Mas aí, o que eu aprendi? Que muitas vezes eu me concentro, né, nas pessoas que estão próximas e às vezes eu fico meio que retraída, né? Quando tá numa pessoa que eu não conheço, que às vezes eu tô no salão, ou tô num local, ou num ônibus, onde for, e a pessoa tá falando e eu tenho aquela oportunidade de falar e eu não falo. Então isso aqui, assim, me ajudou muito, né? Como se abrisse, né, um leque mesmo para mim. Então que cada um de nós possamos, né, aprender mesmo, a gente tem que absorver, né, tudo que está sendo ensinado, tudo que está sendo passado na escola de discípulo é para nosso crescimento, né? E o nosso crescimento não é só no ouvir, não é só no absorver, é no praticar. Né? Então, assim, que a gente possa hoje, né, eu e você, ficar mais atento mesmo a essas oportunidades, né? E a gente tem que fazer ou seja, cumprir o chamado. Que qual é a nossa missão? Ganhar vidas para Jesus. Agora eu vou passar a quarta maneira, né, que a autora nos traz. E eu achei até assim muito interessante, né, a forma como ela falou. E ela fala assim que uma forma da gente ganhar pessoas para Cristo, ou convidar pessoas para a igreja, é sendo generosa. E eu nunca passou pela minha cabeça, de fato, sabe, que isso seria uma forma, né, de convidar pessoas, porque ela fala assim que tem pessoas que elas são assim mais duras, mais fechadas, às vezes elas nem são, mas você não tem um acesso, né? Não tem a facilidade de chegar nessa pessoa. Então o que ela fala? Ela fala assim que uma forma da gente alcançar essa pessoa, né, é ganhando o coração dela primeiro. E como a gente ganha o coração das pessoas? É fazendo algo por essa pessoa, né? Ou seja, sendo generosa, sendo bondosa, né? E aí ela cita exemplos que ela passou, né, essa maneira para um grupo de, eu creio que seja próximas a ela, são os líderes, né, da igreja. E eles têm o costume de todo domingo, né, após o culto, eles irem em determinado local para fazer um lanche, para jantar, numa pizzaria, numa churrascaria. E aí ela passou essa ideia para eles e eles adquiriram como hábito, né, que todas as vezes que eles vão, eles dão ótimas gorjetas para os garçons, para as pessoas que os servem. Tanto que tem um determinado local que os garçons ficam brigando. Quando vê ele chegando, né, o grupo já fica assim brigando, não, eu que quero atender, por quê? Porque eles têm certeza que vai ganhar, né, uma boa gorjeta naquela noite. Então, assim, foi uma forma que ela encontrou de ganhar aqueles garçons. Por quê? Porque eles iam, né, tratavam bem, né, ficavam próximos e tinha mais interesse por conta da gorjeta. E ali, naquela troca de sorrisos, troca de gentileza, ela aproveitava, né, para falar de Jesus, para convidar ele para a igreja. Então, assim, é uma forma que, de fato, assim, eu nunca tinha pensado nisso, né? E ela dá outras dicas mesmo. Você pode presentear uma pessoa. E aí, enquanto eu tô preparando, né, falando aqui, eu me lembrei que quando eu fiz a matéria evangelismo, né, a nossa professora, ela falou que todos os prédios que ela morou, ela comprava sacos de bombom e colocava, né, imprimia um versículo bíblico, né, algum versículo da Bíblia e colocava, né, o endereço da igreja com o horário do culto. E ela colocava em cada porta, né, ela colocava 2 bombons na porta, ela não batia, ela não incomodava ninguém, ela simplesmente colocava ali na porta. Então, assim, ela falou que era um hábito que ela tinha, todo lugar que ela morava, diz que até nos hotéis que ela ficava hospedada, ela tinha o costume de fazer isso. Assim, era algo que para ela era assim, natural ela fazia sempre, né? E eu lembro que quando eu estava ouvindo isso na aula, né, eu fiquei assim impressionada, né? Algo assim tão simples
né? E eu me lembro que eu falei assim, gente, algo que eu posso fazer, já que eu tenho essa dificuldade de abordar alguém, né? Então é algo fácil de fazer, comprar um saco de bombom, né? Colocar o convite, né? Colocar um versículo ali, a palavra está sendo, né? Transmitida para aquela pessoa, e de 50 moradores, de 30 alguém pode atender, né? Aquele convite, ir na igreja, ou não ir na minha, mas ir em outra igreja. Só que eu nunca pratiquei. E aí eu me lembrei disso quando estava preparando a aula, né? Voltando aqui. Então, assim, às vezes a gente aprende, né? E eu penso assim, é algo que eu tenho comigo, algo que como diz assim, que me impacta, é algo para mim, né? Então, assim, eu fui impactada quando eu vi isso da professora, mas eu não pratiquei, né? Então, assim, já é algo que eu quero praticar, até porque eu moro em prédio, então é algo que eu posso fazer, colocar na porta, né, das pessoas. E eu nunca fiz, mas eu estou se prometendo, né, a mim mesma que, né, um compromisso comigo mesma que eu irei fazer isso. Então, ela deixa isso como quarta maneira. E é uma maneira simples, né? Qualquer pessoa pode fazer, às vezes no local de trabalho, né? Você pode fazer, leva, compra um pacote de bombom, né? Coloca o convite lá, você não precisa falar nada, só entregar. Então, assim, algo simples para os simples mais tímidos, assim como eu, né? E a quinta maneira que ela traz pra gente é algo que eu já pratiquei muito, né? É convidar pessoas naqueles eventos especiais da igreja. Eu acho muito fácil. Né? E de fato ela fala isso, que é muito fácil, né, para essas pessoas que têm assim, um pouco de dificuldade, porque tem gente que tem maior facilidade, né, já vai convidando. A minha mãe mesmo era uma pessoa assim, né, que ela andava já na bolsa dela, aqueles folhetos, né, com palavra, com mensagem e com carimbo, né, da igreja. Então ela fazia isso assim direto, em ônibus, em qualquer lugar que ela ia, então era algo que era natural, era fácil para ela. Eu já não tenho nessa facilidade, mas quando tem evento na igreja, eu saio convidando assim muitas pessoas, né? Eu me lembro que quando teve o nosso primeiro culto das mulheres aqui na igreja, eu convidei muita gente mesmo. E eu lembro que várias pessoas vieram, né? Assim, eu acho que eu tinha umas 2 mesas com mulheres, né, que eu levei. E depois do evento, depois do culto, né, algumas delas vieram, nossa, eu gostei muito, então assim, é muito bom, né, nossa, que palavra, né, então quando fala assim, nossa, que palavra, isso assim me deixa muito feliz, porque eu sei que a palavra é que muda, né, a palavra que mudou a minha vida, né, que mudou a sua vida, é a palavra que vai mudar a vida dessas pessoas também. Então assim, é algo assim que eu faço, né, e eu lembro também que já teve assim, cultos de mulheres aqui, que eu convidei algumas pessoas, mas eu não tenho como ir, ou então eu tenho só como ir, não tenho como voltar, porque o ônibus para tal lugar é tarde, né, e eu liguei para a pastora, né, liguei para irmãs que tem carro que podia dar carona, já paguei Uber, né, para a pessoa, não, você quer vir mesmo, você pode vir, vem aqui para minha casa que você vai comigo, e quando você voltar, eu pago Uber e vou deixar você em casa, ou seja, o Uber vai te deixar em casa, já fiz isso, sim. E aí, assim, eu fico pensando, meu Deus, isso não é nada, sabe, irmãos? Isso não é nada. Então, assim, a gente tem que ter, né, esse coração, assim, voltado para isso, né? A gente tem que fazer de alguma forma. Às vezes você tem um carro que você vem, né, com os bancos de trás sem ninguém, né? Então você podia estar trazendo uma pessoa com você, né? Então às vezes tem pessoas que não vêm, eu falo isso porque já aconteceu muito isso comigo, né? De convidar a pessoa e a pessoa falar que não vai, né? Por causa de dificuldade, até porque a nossa igreja fica na Vicente Pinto, então, às vezes tem uma dificuldade, né, de vir. Então às vezes a pessoa não vem por isso. Então assim, às vezes você faz o convite, assim, olha, eu vou te buscar na sua porta, eu vou te levar. Às vezes é só isso que está faltando. Então a gente tem que ficar assim atenta. E uma coisa assim que eu faço quando acontece, né, esses eventos que eu vou convidar pessoas, eu oro antes, né? Eu falo, pai, quem eu devo convidar? Né? E isso ela trata, né? Ela fala no livro que a gente tem que orar para essas pessoas, né? E falar, meu Deus, me mostra quem é a pessoa, porque às vezes a pessoa que você está pensando não é, né? Digamos assim, não é aquela pessoa, é aquela outra. E Deus, ele sabe, né? Ele sabe quem ele quer, né? Quem ele quer tocar, quem ele quer alcançar. Então, assim, às vezes é uma pessoa que precisa apenas de uma palavra. Ela só precisa, ela tá assim, num momento assim tão complicado, tão difícil, que ela só precisa de ouvir uma palavra para a vida dela toda mudar. E Deus sabe quem é essa pessoa, né? Então, assim, a gente ora, né, e fala, meu Deus, me mostra. Eu tenho o hábito de mandar ministrações, né? Da nossa igreja e outras ministrações que eu ouço, e eu sempre falo isso, eu oro, Senhor, me mostra. Às vezes, eu acho que assim, de tanto eu fazer, às vezes eu tô ouvindo e na hora eu ouço assim claramente, manda pra fulana,
manda para fulana. E eu obedeço e mando, sabe? Já fez isso e normalmente, a maioria das vezes, as pessoas me retornam e falam, né? Ou conta algo que ouviu na palavra, que era algo que ela estava precisando, ou que foi um momento que ela realmente estava precisando. Então, irmãos, isso é muito bom, né? Isso é muito bom mesmo, assim, você ser, né? Na verdade, assim, fazer o que você tem que fazer, né? O que você foi chamado para fazer, né? E o livro fala assim que a gente não tem, né, que ficar esperando, ah não, quem tem que fazer isso é o pastor, ou ah não, quem tem que fazer isso é aquela pessoa que prega, né, aquela pessoa que prega assim como assim, com eloquência, que tem as palavras bonitas. Não, quem tem que fazer isso somos eu e você, né? Todos nós temos que fazer isso. E às vezes você tem a dificuldade de convidar, mas às vezes você tem convidado de falar, mas ninguém tem a dificuldade de pegar o WhatsApp e apertar o dedo e encaminhar, né? Então, assim, é muito fácil, porque a palavra já está ali, a ministração já está prontinha, né? Então, você só tem esse trabalho. Você não precisa ficar constrangido, você não precisa ter que abordar ninguém. Então, assim, é algo muito fácil. E, às vezes, a gente não faz, né? Às vezes, você está na igreja, né? Você tem até o desejo de servir, né? Mas não faz algo tão simples que a gente pode fazer. Então, assim, essa aula de hoje, né, esse estudo de hoje é para nos chamar a atenção, a mim e a você, né, que tem coisas simples que a gente pode fazer que a gente não está fazendo, e nós estamos negligenciando. E quando a gente faz isso, não é só uma palavra, não é só um WhatsApp que você deixa de transmitir, são vidas, né, que podem ser mudadas, e que você às vezes não está fazendo isso. Então, quando a gente tem, né, essa visão, esse entendimento de que são vidas, né, almas que estão sendo salvas do inferno, vidas que serão transformadas, a gente começa a ver as coisas com outro olhar, né, a dar um valor maior, né? Então transmita, né, transmita na hora do culto, né, o nosso culto está sendo transmitido online, presencial. Na hora do culto online, manda para as pessoas, porque assim, eu tenho certeza que todos nós temos colegas, temos vizinhos, temos amigos que estão, às vezes ele tá bem nessa pandemia, né, que é o momento que a gente está vivendo, mas às vezes ele tem alguém na família que não tá, e ele às vezes passa isso para você, né? Então, assim, olha, na hora que o culto começar, antes de você assim, olha, eu vou mandar, né, abre lá, manda para a pessoa o caminho, né? Às vezes você não tem como alcançar aquela pessoa, mas a pessoa que, né, que é próxima a você tem. Então você manda para aquela pessoa e fala assim, manda para fulano, né? Eu fiz isso semana passada, eu ouvi uma ministração tremenda, né, falando sobre depressão, né, depressão e a palavra de Deus. E aí o que eu fiz na hora, né? Eu mandei para uma pessoa, eu sabia de uma pessoa que estava passando por aquele momento difícil, mas eu não tinha acesso, né? Mas eu tinha alguém que tinha, então eu mandei para esse alguém que eu tinha acesso e falei, manda essa palavra, manda essa ministração para a pessoa, né? E ela obedeceu, ela fez, e assim a gente colheu frutos, porque a pessoa ouviu aquela palavra e foi tocada, né? Então, assim, tudo isso são formas, eu tô falando de divulgar, né? De passar a palavra, mas são formas de levar pessoas para a igreja. Também é uma forma. Por quê? Porque à medida que a pessoa vai ouvindo a palavra, né? E quando porque nós sabemos assim que a palavra ela tem poder, ela tem unção, né? A palavra tem o poder de mudar a vida só por ela mesma, por si só. Né? Então, quando você passa a palavra, a pessoa é tocada, ela é atraída e ela pode, às vezes ela pode não ir na nossa igreja, né? Mas ela pode ir numa igreja próxima a ela. Ela pode ter o desejo, né, de ter essa vida, né, que Jesus propõe, né, que é uma vida plena. Então, através da palavra é uma forma, divulgando a palavra também é uma forma de você estar convidando indiretamente pessoas para ir à igreja, né? E a sexta e última maneira, né, que ela ensina pra gente convide as pessoas para um jantar ou um almoço depois da igreja, porque as pessoas amam comer. Então eu achei isso assim muito interessante, que também não tinha passado nunca pela minha cabeça. Então ela fala assim que as pessoas, todo mundo gosta de comer. Né? Você pode preferir mais um prato salgado, outro um prato doce, mas todo mundo ama comer. Então, às vezes você tem uma pessoa, né, que você já tentou, né, de um jeitinho, de outro, né, e essa pessoa nunca aceitou seu convite. Mas você sabe que ela ama comer, por exemplo, ela adora rodízio de pizza. Então, seja você essa pessoa, né,
que vai convidar ela para ir pro rodízio de pizza, de preferência o lugar que ela mais gosta, né? E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o convite, vai falar assim, ó, nós vamos para a igreja, depois da igreja nós vamos para tal lugar, né? Então, se você vai estar convidando ela indiretamente para ir para a igreja, digamos assim, né? Que na verdade é diretamente e indiretamente, que você vai falar. Pode ser que a pessoa aceite. Pode ser que ela aceite nem pela igreja, só pela pizza. Mas não importa. Ela vai para a igreja, ela vai ouvir. Pode ser que aquele dia vai ser o dia que a palavra vai tocar ela vai se render a Cristo, né? Então, assim, sabe, eu achei assim uma riqueza nessas maneiras, esses detalhes, essas dicas que ela deu. Eu falei, gente, né, se você nunca pensou nessa maneira, né? Então, assim, ficou bem mais fácil, né? Agora, porque, sabe, irmãos, assim, é algo que eu tenho pensado muito, assim, ultimamente, porque, como eu disse, esse momento difícil que, né, que o mundo inteiro está vivendo, as pessoas começou, assim, a ligar mais nessa questão, assim, para pedir ajuda. Tem pessoas que ligam só para desabafar, né? Só para falar. Então, esse é um momento assim propício, você sabe, você ouve e aí você, às vezes naquele dia você não faz o convite, mas opa, essa pessoa, tal dia, quando eu puder, né, eu vou convidar aquela pessoa. Então assim, parece, é como se, eu vejo assim, é como se tudo isso, né, fosse como é que eu vou dizer? É um abrir de portas, sabe? Assim, para a igreja se levantar e buscar mesmo, sabe? Pessoas mesmo que precisam ser resgatadas. E este momento de pandemia é um momento que as pessoas estão, sabe? Sedentas, ainda que não seja por Deus, mas elas estão sedentas por solução de algum problema. Né? E é uma maneira que a gente tem, né? Essa questão de tocar, de ligar, de mandar, trocar o WhatsApp, ou de você ficar sabendo, entre conversas, é uma maneira de você ouvir essa pessoa e você focar naquela pessoa, né? E aí, como eu falei no início, que ela falou da gente fazer uma lista de 12 pessoas, cada vez que você ouvir alguém, né? Cada vez que alguém te ligar, cada vez que você ficar sabendo que aquela pessoa está enfrentando determinada situação, coloca o nome daquela pessoa nessa sua lista desses 12, né? E começa a orar por ela, começa a orar para Deus tocar, para haver, sabe, assim, uma graça mesmo, para que essa pessoa possa, né, atender o seu convite. E se você precisar usar uma dessas maneiras aqui, use, né? Isso aqui é um ensinamento, né? Para mim, assim, foi tremendo. Né? Até porque eu tenho essa dificuldade. E aqui eu encontrei umas maneiras assim que eu vou começar a colocar em prática, né? Então vamos, né? Como eu falei, esse estudo que está sendo feito, né? Que todos os domingos, né? Na escola de discípulos, são ensinamentos riquíssimos para a nossa vida cristã, né? E esses ensinamentos é para mim que estou do lado de cá, né, ministrando, dando a aula, e para você que está do outro lado, né, ouvindo. Então, o que acontece? Não basta, não é necessário, ou seja, só a gente ouvir, não. E nossa, que ensinamento bom, a gente tem que praticar. Todo ensinamento, ele só alcança, sabe, o objetivo final quando ele é praticado. Né? Então, vamos praticar. Aqui são, nesse livro, né, que nós estamos estudando agora, são 12 maneiras de ser uma bênção na igreja. E quando a gente é bênção na igreja, a gente está sendo bênção para o reino. A gente está contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Então, vamos pegar esses ensinamentos que está tendo. A gente já teve 9, né? Foram 9 aulas. Então, foram 9 ensinamentos, assim, práticas que a gente tem que começar a praticar. Não é só ouvir, aprender e às vezes ficar impactada e ficar empolgada. Não, eu vou fazer. Não. Como eu fiz, eu tô falando de mim, como eu fiz quando eu vi a aula, né? Da professora mandando fazer os bombonzinhos. Eu achei, assim, a coisa... Mas não fiz, não pratiquei, né? E aqui foi uma chamada mesmo assim para mim, sabe? Não adianta só você se encher ou você ficar impactada com isso, não. Vamos praticar. Então, vamos ficar atenta a partir de hoje, sabe? Essas oportunidades, né, que nos são propostas todos os dias. Vamos ficar atentas. Vamos fazer aquele, sabe? Tal. Não vou usar a palavra sacrifício, porque eu acho que nada que é feito, irmãos, para Deus, para o reino de Deus, né, não é um sacrifício, né? Eu lembro, assim, muito... naquela passagem de Davi, que eu não me recordo o texto que ele fala, né, que ele não vai dar nunca nada para Deus, porque estava querendo comprar um terreno para fazer algo e a pessoa quis doar,
né, pro rei Davi. Ele falou assim, não, eu não quero nada que não me custe algo para Deus. Então, ou seja, ele queria pagar, porque ele não queria o terreno de graça, porque para ele, né, assim, era, se não custasse nada para ele, então não teria o valor, né, então assim, para Deus. Então ele entendia dessa forma, e eu vejo assim, eu não vejo como um sacrifício, né, então assim, se não tem valor para mim, né? Então, assim, a gente tem que ver assim, qual é o valor que eu tô dando, né? Então, às vezes, é uma questão de você gastar um pouco do seu combustível para ir buscar a pessoa, né, na casa, de levar. Às vezes você gasta o seu tempo, às vezes você vai gastar com um presente, com um saco de bombom, você vai gastar um tempo imprimindo, sabe? Às vezes, assim, são coisas que não é um sacrifício para você, né? Então, que a gente tem que realmente, assim, são dicas maravilhosas que a gente pode fazer. Então, assim, essa questão, né, que ela falou que às vezes você pode pensar assim, nossa, eu vou pagar um rodízio de pizza, né, eu vou ter que, tipo assim, desembolsar. Irmãos, quando você vê, sabe, o que talvez, né, a possibilidade dessa pizza, desse rodízio render, sabe, assim, quando você consegue entender o valor, né, de uma alma, o valor de uma vida que pode, através desse rodízio, né, entregar sua vida a Jesus. E não é só ela, quando o seu olhar alcança, né, que além dela, a família dela pode ser transformada, pode ser mudada. Um rodízio não é nada, uma carona não é nada, né, não é nada. Então, assim, é algo que a gente tem que parar mesmo, assim, um pouco e começar, sabe, a pensar mesmo dessa forma, a ver, né, o valor que é uma alma para Cristo, né, uma transformação de vida, de família, né, não tem dinheiro, não tem nada que paga, né, uma pessoa ser curada através da palavra, não tem nada que paga isso, né, então assim, nada paga o valor de uma alma, né, nada vai pagar. Eu vou finalizar a aula lendo Marcos 1,17. Fala assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, esse versículo, ele nos ensina que quando nós, né, tivermos o desejo, né, de ganhar almas, né, para Jesus, para o Senhor, ele é que vai trazer a capacitação, né? Ele fala, vinde após mim e eu vos farei. Então é Deus, é o Senhor que nos trará a capacidade, né, que criará as oportunidades, que trará a graça que a gente precisa para nos tornarmos pescadores, né? Então é Deus que faz, mas para isso tem que haver, né, a motivação e o desejo do nosso coração. Então, assim, eu quero finalizar com isso, né, que eu e você tenha, né, esse desejo de ganhar almas para o Senhor, e o que for preciso, o Senhor vai acrescentar. Amém? Quero finalizar lembrando que hoje nós temos o nosso culto a partir das 19 horas, presencial e online, né? E é uma boa oportunidade que a gente já tem de colocar em prática o que a gente aprendeu hoje, né? Vamos já mandar mensagem para as pessoas, lembrando, né, do culto vai ser transmitido às 19 horas. Então a gente aprende e começa a praticar, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus.